galera, estamos começando mais um Under the Superdome Podcast para falar de vitória. Vencemos o Lions, apesar de tudo dar tão errado, cara. A gente tava sem 6 titulares. O nosso principal jogador do ataque não dormiu de madrugada porque teve um teste falso positivo de Covid. Saímos perdendo de 14-0, mas o Lions é tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim que ele conseguiu perder o jogo. Vamos apresentar o pessoal que vai fazer o podcast com a gente. Escalação, time Saints Brasil. Começando pelo time Saints Brasil, e aí, Léo? E aí, Caio, e aí, galera? Vencemos. Pelo menos a terceira derrota consecutiva não veio. Como você disse, vários imprevistos, mas o time conseguiu superar tudo isso e foi uma grande vitória e nós vamos falar bastante sobre ela hoje. Time Go Saints. Hoje a casa tá cheia. Eu vou por ordem alfabética. E aí, Wolf? E aí, tranquilo? Alfabética começa com W. Eu ia falar É Guilherme. Voltando aqui num podcast seguido, uma coisa um pouco nova para mim, mas eu vim aqui falar que eu estava certo quanto ao termômetro, graças a Deus. Estamos também o retorno de Mário Kogo. Aliás, seu ídolo jogou, você aparece, né? Meu ídolo jogou? É o Ken Crowley? Cara, eu quero aproveitar que tem tempo que eu não apareço. Eu já botei aqui para venda a minha casa e todos os meus bens. Eu acho muito triste pagar só 10 milhões pro Camara. Acho pouco. Sempre falei isso, todo mundo sabe que eu falei que tinha pouco, porque que jogador espetacular. Jesus. Estamos também com o Matheus Duarte. Aí, Matheus. Fala aí, cara. O Mário nunca mentiu, né? Muito pelo contrário. Imagina. Mas é aquela, né, cara? Como teve show do Green Bay no rebuild do Saints, Wake Me Up When September Ends, tá tudo certo, vamos que vamos. A gente realmente pegou o espírito da música, né? Pegamos, cara, pegamos, não tem jeito. The Saints are coming. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Hi, I'm Nick Underhill, and this is your Under the Superdome Podcast Brazil. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar só passando rapidinho pelas stats. Tem algumas stats importantes. Começando pelo ataque. Drew Brees, 76% de passes completos, 19 de 25, 246 jardas, 2 touchdowns, uma interceptação. Pois é, rating de 116,4. E quem diz que ele não lança para mais do que 5 jardas, ele provou o contrário. No jogo corrido, tivemos no total 42 chamadas corridas, nem parecia Sean Payton, com Camara correndo 19 vezes, recebendo 3 bolas, o Murray correndo 14 com uma recepção, Camara com 119 jardas totais, Murray com 85 jardas totais, Camara 1 TD, Murray 2. Na defesa, a gente tem alguns destaques, são 44 tackles, 138 solos, 3 sacks, Cam Jordan, Trey Hendrickson e Onyemata, 5 tackles for loss, 7 vezes a gente deu um oi no Matthew Stafford, 3 passes desviados, 2 do lindo Robinho, e um do Malcolm Jenkins, que deve ter sido cagada, porque jogou mal pra cacete. E tivemos a interceptação do Robinho. E o melhor de tudo, poucas faltas. 4 faltas para 67 jardas, sendo que uma delas gerou first down. Vamos lá, gente. Vocês querem começar pelo ataque ou pela defesa? Hoje eu tô democrático. Vamos começar metendo pau em quem a gente tem pra meter, que aí a gente já vai tudo, fala bem, assim, de quem a gente tem pra falar. Tá, então vamos lá. Vamos lá. Malcolm Jenkins, gente. Vamos começar por esse infeliz, não? Porque assim, eu fiquei muito animado com o Malcolm Jenkins, assim, sempre. Eu sei que no Saints ele nunca foi uma unanimidade, nunca foi o Malcolm Jenkins que foi no Eagles, mas era um jogador que a gente gostava, entre aspas, assim. A gente sempre foi Malcolm Jenkins, né? Nossa. Então assim, eu fiquei animado porque o cara, a gente depois foi descobrir que ele era um líder de vestiário, né? Desde 2011 ele já era um líder de vestiário do Saints, e aí ele chega no Eagles, ele é um líder de vestiário no Eagles, e depois de baitas temporadas pelo Eagles,
numa secundária bem jovem igual a nossa, fiquei animado, né? Pra mim, ele era um nível acima do Von Bell. Mas o que esse rapaz tem dificuldade de marcar passe é assustador, velho. É assustador. O Saints parou de marcar tight end desde que ele chegou. Era a função que a gente trouxe ele, era a função que ele se destacou no Eagles. E ele não faz. É assustador. A gente teve ontem 3 quartas descidas, se eu não me engano, convertidas pelo Lions, todas elas em cima dele. Todas elas. Teve não sei se foi o play action, que ele tava na Disney, cara. Ele tava na Disney. Ele não marcou ninguém. Motown City, é isso aí. Assim, ele tá lá nas jogadas de corrida, ele está cumprindo os gaps, ele tá fazendo os tackles. Tá, mas a gente não trouxe ele pra isso. Pra isso a gente tinha o Von Bell, que fazia até melhor, porque forçava fumble, pegava fumble e fazia o mínimo na cobertura. A gente trouxe ele pra fazer a mais, era o último all-in. A gente deu um contrato de 3 anos pra um cara já avançado em idade, 32 anos, se eu não me engano, o cara fazer diferente. E ele parece o Malcolm Jenkins versão 2012, nem 2013 não, versão 2012, que era horroroso. Mas, Mário, deixa eu fazer uma pergunta. Como o Malcolm Jenkins está mal, você acha que é erro de execução, ele é ruim mesmo, ou ele é um cara, exatamente por ser um líder de grupo, um cara que está chegando agora, pegando uma secundária nova, será que ele não está querendo chamar responsabilidade para si, querendo ser um game changer e fazendo merda? Eu acredito que seja mais ou menos isso, cara. Porque ano, cara, a gente viu que ele é inteligente. Quantas vezes a gente viu o Malcolm Jenkins marcando talentos fantásticos lá no Eagles. Então, assim, burro ele não é. Ele sabe jogar. Então, eu vejo algo assim que eu acho que ele tá querendo ser o game changer, entendeu? Como a jogada ontem do Jesse James, que daquela recepção para 40 jardas ridícula, ele quis interceptar, ele podia simplesmente dar um tapinha, ser um PBU, vida que segue, entendeu? Então Matheus, eu acho que ele tá querendo ser o game change e tá fazendo merda, que isso é o que costuma acontecer com jogadores de secundárias, é aquele velho caso do goleiro, né, que agarra bem o jogo todo, toma um frango e perdeu por causa dele. Então, secundário é complicado você jogar por causa disso. Vou dar minha opinião assim, porque eu acho que é um ano diferente. E aí, por isso que eu acho que o negócio do Wake Me Up When September Ends é ainda mais presente em 2020, porque a gente tem uma off-season menor. O Sean Payton teve a opção de atrasar todos os encontros de time para as pessoas se concentrarem em ficar com suas famílias, se cuidarem durante a off-season. Ele deu essa entrevista. Então a gente começou a estudar playbook um pouco depois, as reuniões começaram um pouco depois, porque o Sean Payton sabia que quando a temporada não, mas quando os training camps começassem, esses caras não iam ter mais vida, cara, porque eles iam ter não é uma bolha, mas é um ano totalmente diferente, né? Então isso tá pesando, isso pesou pro Emmanuel Sanders, que cansou de dar entrevista falando disso, né, que ele estava ainda perdido nos 3 primeiros jogos. Ele cansou de falar que ele chegava no huddle não sabendo exatamente qual era a jogada. Foi você que falou que teve o Emmanuel Sanders falou que tinha jogo no máximo 5 ou 6 personnel, enquanto com o Saints ele tinha 12 no jogo só. Foi o Jonas, né? Então, assim, é um cara que é normal. Se você reparar, a gente não usou nenhum calouro nos 2 primeiros rodados. Nenhum calouro, né? Tudo bem que os 2 estavam machucados, né? Não, mas, cara, o César Ruiz na semana 3, ele já estava saudável. Já tinha tempo de treinamento. Já estava treinando full 2 semanas. Mas é porque o Easton tá aí há 1 ano, ele conhece o playbook há 1 ano, ele tem condições de executar no último ano. Então, assim, eu tô dando folga para esses jogadores que chegaram, mas é que o Malcolm Jenkins a gente tá na quarta semana. O outro cara experiente que chegou, que é o Emmanuel Sanders, teve o melhor jogo e jogou pra cacete, né? Lógico que a gente tem que colocar o peso que o Malcolm Jenkins está jogando do lado de Ken Crawley, PJ Williams e Patrick Robinson, e o Emmanuel Sanders jogou com o Breeze jogando em fino da bola. Então, assim,
é diferente, mas a gente esperava mais. A gente consegue aqui elogiar o P.J. Williams em algumas coisas, a gente consegue elogiar o P-Rob em algumas coisas, a gente consegue elogiar todos os outros jogadores da secundária em algum ponto, mas a gente não consegue elogiar o Malcolm Jenkins em nenhum ponto. Essa é a situação. Então, eu entendo esse ponto, eu acho que é relevante trazer ele aqui, mas para mim é muito preocupante ele ser o pior jogador da defesa. E a gente tem o Alex Anzalone, que tá fazendo draga atrás de draga. Mas o Malcolm Jenkins hoje é o pior jogador da defesa. Pior. Fazendo burrice atrás de burrice. A gente já pode falar do Alex Anzalone, mas alguém que fala do Malcolm Jenkins. Que eu já embalo aqui. Eu já vou. Eu acho que... O Malcolm Jenkins é basicamente isso aí que você falou. É meio triste, né? Assim, a gente vinha com aquela de a gente deixou o Von Bell ir porque ele tava querendo mais dinheiro, pegamos um cara que é bom, é muito experiente, vai ajudar, e esse cara só tá atrapalhando por enquanto. Isso. Então, é meio, só pra dar uma ideia aqui, decepcionante. Cara, só pra dar uma ideia aqui, eu entrei aqui no PFF antes do... Malcolm Jenkins foi o nosso in-grade, que todo mundo tem uma ressalva na questão da grade, mas essa grade eu vou explicá-la depois aqui. O Malcolm Jenkins só foi melhor em grade que o P.J. Williams do nosso time, sabe? Em coverage... Em coverage, né? Em coverage. Ele permitiu 66,7% das recepções, 35 jardas, 8,8 jardas por recepção e 10 jardas after catch. Você está falando de um strong safety, né? E uma recepção de 31 jardas. O pass rate em cima do Malcolm Jenkins foi de 121,5. Tá, quantos targets? Ele teve, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, foram 6 targets, 4 recepções. Foi o jogador... Quantas jardas ele cedeu? 35, mas ele cedeu um TD, né, e uma jogada longa, e um first down. 30, né? Uhum. Foi um first down de 4 jardas, um TD e 31. Então, não sei se falaram do Alex Anzalone. O Mário tá falando que tá dando um desconto pra jogador novo no time. Não, esse aí... Acho que o Anzalone é novo, né? Jogou por... Não, depende. Se a gente contar que cada lesão é uma temporada nova, pode se considerar novo. Se considerar que se juntar todas as outras partidas, ele jogou o quê? Uns 3 jogos? Acho que jogo completo ele não deve ter 16, né? Você acredita, cara, que... por isso que eu tenho minhas ressalvas com o PFF. No PFF, o Anzalone não cedeu nenhuma recepção. E eu consigo lembrar facilmente de 2 onde ele tá perdido da zona, que foi a jogada do Amendola de 70 jardas, também 60 jardas, um negócio assim. Uhum. E no TD, que parece que é o Demario Davis que entrega, eu até expliquei pro Matheus depois da transmissão, ali você tá marcando em zona, né? O Demario Davis, ele marca a lateral, ele vai se posicionar para empurrar o jogador por meio, e o Anzalone tem que estar ali, ou o Anzalone ou o Malcolm Jenkins. E aí eu tava na merda mesmo, um dos dois era foda. Demario Davis também confiou demais nessa situação. Os dois marcaram os dois marcaram o Roxon. Os dois saem marcando o Roxon. E pela situação o Anzalone quanto o Malcolm Jenkins. E pela situação ali, o Anzalone devia passar o Roxon pro Malcolm Jenkins e ficar no meio do campo, que é uma função maior dele. Então, aqui, se você olhar o jogo de forma só o box score, é isso que a gente critica muito. Você não vai falar, o Anzalone aqui cedeu nada de recepção, teve um pass rating contra ele de 39,6, né, pô? O cara teve 2 faltas, uma bem questionável, e 2 erros que custaram um TD e um avanço de 50 jardas no campo, sabe? Então, que virou TD depois. Então, as 2 faltas dele foram touchdown. Todas 2. E lembrar também, Matheus, que aquela corrida do Matt Stafford numa 3ª para 11... Também. Ele tava com o Chauncey. No Amendola também. Desceu na zona do Chauncey. O Chauncey tava bem na coverage, não tinha por que ele descer na coverage. Não, cara, esse primeiro drive da defesa do Saints foi lindo. Tudo bem. Foram 2 passes de merda do Stafford, ok, mas a marcação tava ali, cara. A gente com menos o Anzalone. PJ de outside, a marcação tava ali, menos o Anzalone. E aí deixou uma raia 20 jardas pro cara, e você vê quando o Stafford ele escapa do pocket, o Anzalone tá de costas
pra ele, cara. Ele tá de costas. Ah, tá bom, porra, tu tá marcando o receiver, mas pelo menos olha, cara. Ele, pô, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, não dá, ridículo. A partida dele ontem, assim, o Malcolm Jenkins foi mal, mas o Anzalone podia ter custado o jogo pra gente, cara. Ele podia ter custado o jogo pra gente. Falar que essas duas peças acabam estragando um jogo ok da defesa, tá? Bem ok. Eu até falei lá no grupo que a gente ia ceder 14 pontos. E se a gente tira a falta do Anzalone lá, que é do Pass Interference... Ia ser 14. Ia ser 14, cara. Iam ser 14. Foi a falta do passe interference do Anzalone e o illegal block in the back que o Marcus Willis tinha interceptado foi TD depois, que eles converteram illegal block no back não, illegal use of hands. Illegal use of hands, legal contact. Legal contact. Que é o contato ilegal depois de 5 jardas. Então foi isso, cara. Assim, novamente é porque o ataque foi muito bem, a gente conseguiu os 35 pontos em sequência após tomar aquele 14-0 e todo mundo ficar desesperado. O Mário, coitado, ele tinha saído pra fazer alguma coisa, ele voltou. Tava tirando o roupa do varal, velho. Matheus, o que houve que tá 14-0 desesperado? Engraçado. Então... Eu tava no aeroporto, eu tava perdido também, não tava entendendo nada. Eu vi as duas jogadas que eu vi foi o Amendola fazendo TD long e o TD do Swift. E assim... Será que não é a hora da gente tentar algo diferente? Botar o Zach Bond pra jogar, botar o Keenan Ellis ali, ou entrar em dime logo e foda-se, não sei. Porque, cara, tem muita gente usando safety como linebacker. Eu não duvido do Chelsea aguentar o regaço, não, cara. Ele é muito melhor com o Anzalone em coverage, né? E é bem mais físico também. E o cara acerta gap de uma forma inacreditável. O Chelsea marcando corrida, meu amigo. É absurdo ele caiu, que ele caiu no draft, né? Não, absurdo. Mas assim, eu fico preocupado, cara, porque a gente tava sem os 2 corners titulares, né? A gente tá sem um Ed titular, o Guilherme gostando ou não é um Ed titular. A gente tava com esse monte de desfalque e a gente tá aqui reclamando de 2 titulares. Tá? E pregando um grupo de receivers, né, Guilherme? Porra, bem bom, cara. Cara, meu maior preocupação era exatamente isso, cara. Era porque, assim, a defesa do Lions é uma bosta, mas o ataque é decente. O ataque tem peças. Tem um QB que sabe fazer a dele, joga tem diarreias mentais? Tem, mas joga simples a maioria das vezes, com 2 wide receivers que são bem bons, um tight end também muito qualificado. Acima da média. Então, um tight end bem qualificado e 3 running backs decentes, né? E olha só, eu não consigo... Adrian Peterson e Karen Johnson é um grupo bem interessante, cara. Eu não consigo reclamar da defesa, porque a defesa toma 7 pontos, beleza, e vem a interceptação que pra mim é mérito da defesa, não é culpa de ninguém, nem do ataque. Total mérito. Nem da OL, nem do Bridge. Campo e curto. Até porque o Sanders tinha ganho por muito na rota. Ele tava uns 3 passos na frente, ia ser first down jogar. E aí, o cara levantou o braço, bateu, faz parte. E aí campo curto, e aí você tem beleza, 14 pontos, mas aí essa mesma defesa que toma 14 pontos muito rápido, é uma defesa que segura e permite o ataque fazer 35 pontos seguidos sem tomar uma pontuação, saca? Eu não consigo falar mal dessa defesa. E aí quando tem a lesão do run check, e aí, cara, o futebol americano o ataque dá uma parada. O futebol americano é tão foda que uma peça do ataque interfere tanto a prejudicar a defesa. Exato. Porque a defesa começa a ficar cansada, fica mais em campo. A gente tava fazendo drive longo atrás de drive longo, que foi. E a gente vai falar disso depois. Então, assim. E assim, a gente perdeu a peça quando a gente mais precisava, né? Porque a gente ia precisar do rap check pra correr com a bola pra enrolar o jogo. E aí a gente vai e perde o cara. E aí a gente tem essas 2 peças titulares na defesa jogando tão mal a ponto de 2 quartas descidas a gente pode colocar facilmente. Os 2. Uma bem clara na conta do Malcolm Jenkins, a outra é questão de passagem de zona.
o PJ Williams demora para reagir um pouco, o passe é bom, então assim, não dá para culpar ninguém muito. Mas ele deu muito espaço, de qualquer maneira. Então assim, era uma 4-11, cara. 4-11. A 4-3 eu consigo engolir. É difícil você saber o que o cara vai fazer, ainda mais do outro lado que você tem Adrian Peterson, Swift e Caron Johnson, sabe? É complicado você fazer esse tipo de leitura, e a jogada é muito boa. Mas a 4-11 não dá. 4-11 é muita jarda pra você liberar assim, sabe? Não, e uma jogada também manjadíssima, né? Um dragzão na linha de scrimmage, na linha do first down. First down. Porra, foda, né, cara? Ali você vê um erro claro de marcação de zona, Matheus, quando o cara não tá marcando o first down, ele tá marcando 4 jardas atrás do first down. Exato. Ali, naquele caso, uma coisa é você marcar mais atrás, numa 4-15, sacou? Que aí o passe vai demorar mais tempo para chegar, você tem mais tempo para reagir. Agora, 4-10, né? Você tem que estar marcando o first down. Você não tá jogando de safety, você tá jogando de corner, porra. Ainda mais em zona, né? Que você tinha pelo menos 2 pessoas marcando aquela zona ali e só tinha o Golladay naquele espaço. Tava então, realmente uma zona. Alguém tinha que alguém tinha que estar ali na linha do first down. Não tinha ninguém. Complicado. E depois ainda quase teve quase não teve, né? Mas o Anzalone fez merda logo depois disso. Pois é. E pra gente encerrar esse assunto dos ruins da defesa, Léo, você que falou um pouquinho, escolhe o burro da semana, hein? Anzalone ou Malcolm Jenkins? O burro quem botou os dois, fala. Também, mas aí você olha no banco, você vê o Craig Robertson, você fica meio também assim, mas da defesa acho que vai pro Anzalone mesmo, porque como o Kogo, todo mundo falou aí, foi uma partida bem abaixo. O pai, o Marcelão, fala muito isso no jogo, que o Anzalone é burro, e infelizmente não foi a melhor partida dele com a camisa do Saints, ficou óbvio. Então o troféu de burro aí vai para ele, mas eu acho que é a primeira temporada que ele consegue jogar 4 jogos seguidos. Então, não, isso é verdade. Não sei se teve outra que ele conseguiu. Que era merda, né? Então, ele não conseguia ficar em campo, já tá conseguindo, mas não tá jogando bem. Então, vamos torcer, né? Porque o que ele mostrou até agora não é animador. Como o pessoal falou, talvez Zach Baum, o Caden Ellis, variação de formações, né? Pode ser interessante, porque se tá dando errado, você não tem que insistir no que tá dando errado. Mas, na minha opinião também, eu achei, principalmente aquela falta do contato legal, um exagero absurdo da arbitragem. E, do pass interference, né? Do pass interference. O cara, ele corre pra cima do Anzalone, é óbvio. O Anzalone tá correndo reto e o cara vai pra cima dele e é pass interference. Da próxima vez o Anzalone estende o tapete e fala, não, pode passar, pô, senão... não, você não pode correr perto do recebedor. A gente tá cansado de falar de arbitragem. Toda semana estamos falando de arbitragem. Então, só pra pular esse assunto de vez, cara, de arbitragem, aproveitar, né, do burro da semana, a gente teve esse lance que foi ridículo. Eu já tô cansado de falar de arbitragem mesmo, porra, parece, se quiserem achar que a gente tá inventando e tal, mas, porra, teve uma falta de hold, porra, que foi na linha de scrimmage, hold 10 jardas pra trás. Não, primeira pra 10, não, foi 4 na frente. Não, foi na... a falta acontece 2 jardas da linha de scrimmage. 1 ou 2 jardas, o hold. E aí os caras me voltam 10 jardas e é uma primeira pra 10, pô. Aí, sabe... Eu prefiro ainda acreditar que é uma má vontade da arbitragem com todo aquele problema que teve. Começa a pesar, saca? Quando começa a prejudicar demais, porra. Esse pass interference era uma terceira descida, sacou? Era uma terceira descida. A gente provavelmente mataria o jogo depois disso. E aí toda hora, pô. É muito mais fácil você converter uma primeira pra 10 que uma primeira pra 18. Sabe? E todo jogo. Então, contra o Green Bay eu fiquei muito puto. O Matheus tá aqui, o Wolf eu acho que também viu o jogo comigo. Eu tava muito puto, porque foi absurdo atrás de absurdo. E ontem a gente não foi tão prejudicado assim, mas essas 2 jogadas são
chamadas terríveis da arbitragem. Num jogo parelho, né, Mário? Uma decisão Faz dessa diferença. compromete o jogo. Sim, Cara. sim, Compromete totalmente, como foi contra a Green Bay, né? Não tô falando que a gente venceria o jogo, mas assim, foram decisões ruins da arbitragem que acabaram influenciando para no final a gente passar o sufoco que a gente passou, né, com 10 pontos. Então, eu acho que não é, o erro não é só com a gente, tá? O erro é geral, a arbitragem está ruim, só que, claro, cada um vê o seu próprio umbigo. E tá feio. Então Matheus, complicado. Eu não quero insistir muito nisso. A arbitragem tá ruim pra todo mundo, beleza. Mas aí, por exemplo, você olha o jogo do Chiefs e Patriots que acabou de acontecer, a gente tá gravando aqui na segunda. Os erros aconteceram pros dois lados, né? A gente agora pega os jogos do Saints, os erros acontecem de um lado só. Ou eu tô viajando? Não, tá certo. Sabe? Os erros mais graves, aqueles erros claros, acontece pro lado só. A gente tem hold que acontece na OL direto e aí a arbitragem não vê mesmo. A gente tem um monte de falta que acontece durante o jogo. Teve um hold no Ken Jordan também que foi gritante. Foi. Então assim, acontece todo jogo, cara. Todo jogo. Não, o que eu tô falando, assim, tudo bem, a gente pode até afirmar que o Saints está sendo prejudicado, mas tá ruim pra todo mundo, cara. Tá ruim pra todo mundo. A arbitragem já não tá legal tem bastante tempo. A gente tem olhado mais a partir daquele lance lá com o Tommy Lee, né? Então é complicado. E tem muito da nossa displicência também, né? A gente passou 3 semanas aí numa displicência do cacete. Mas pra gente encerrar o assunto defesa, ponto positivo. Eu ia falar do Patrick Robinson. Não sei se tem mais algum maravilhoso. Não, mas sem os dois corners... Maravilhoso só o Camara. Então. Mas sem os dois corners titulares, cara, podia ser uma tragédia, assim, imensa. A gente lembra, foi o ano passado, que acho que o nosso wide out se machucou e a gente teve um jogo que a gente começou com o Robinho, depois passou o Patrick Williams, o PJ Williams, terminamos com o Crowley e até o Hardin entrou na roda, que ninguém conseguia jogar. Sim. Foi contra o Falcons, se não me engano. Não, mas aí foi 2018. 2018, isso. Mas pelo menos na segunda-feira tivemos, no último domingo, né? Hoje é segunda. No último domingo tivemos o Patrick Robinson fazendo um trabalho decente, né, gente? Uhum. Surpreendeu. Decente não, ele foi partidaço. Bem. Bom, decente, eu chamava a partida decente, foi do Ken Jordan. Tirando que a int dele foi só em cima do Rockson lá. E, gente, não deixa o SEC enganar vocês, não. Foi uma partida decente do Ken Jordan. Tá longe de ser o Ken Jordan que a gente tá esperando. Exato. Agora, pra mim, ponto positivo foi a volta do Niemata. Nossa! E o que esse garoto joga, o maluco não sabia nada de futebol americano há 5 anos atrás, gente. Que isso? Cara, é bizarro. É porque, assim, é um trabalho que a gente sempre fala, né, Mário? Que é muito silencioso. O DT, o próprio Sheldon Rankins, cara, não aparece muito. Mas se você ver, cara, você pode pegar todo o snap que o Niemata tá, ele tá com 2 pessoas bloqueando ele. Tem 2 jogadores bloqueando o Niemata, ele conseguiu o sack ontem. Então, assim, meu Deus, eu fico impressionado. Toda vez que ele tem um motor muito forte, né, cara? Eu fico impressionado e a rotação ajuda, né, Guilherme? Então, porra. É impressionante como o Saints consegue achar, né, esses DTs do nada, né, velho? Ele assim, ele eu acho que é menos impressionante do que os outros, porque os outros são undrafted e começam a produzir, né? Mas por exemplo, cara, a gente achou o Shaitano ano passado, né? E aí o Shaitano nem ativado tá sendo, porque a gente temos o Rush e o Roach. Roach, né? Jogando pra cacete, cara. O Jonas tá xingando ele, não tava xingando o rapaz ontem. Roach. Em algum lance. Não, mas foi porque a gente achou que tinha sido o fumble do Stafford, só que era aquele que não dá pra dizer se ele tava guardando a bola ou não. Isso. O Jonas também é emocionadíssimo, né, cara, na moral, ontem eu ri demais com o 35-14. Vamos pro Super Bowl, aí 35-21 era fudeu, acabou a temporada. Era um passe pro Sanders, a gente nunca teve um receiver assim. Meu Deus, a sintonia mágica. Super Bowl. Caralho, é muita emoção, meu Deus do céu. É muito bom ver o jogo com ele.
Então, assim, cara, eu fico impressionado como o Ryan Nielsen, a capacidade do Ryan Nielsen de fazer pressão, mesmo com seus jogadores melhores mais abaixo. Esse sim era um cara que merecia um cargo de DC, né, Mário? Não o senhor Mark Nolan, né, Dallas? Cara, o Ryan Nielsen, eu acho que ele ainda não é notado pela liga, cara. E a gente tem que lembrar... e a gente tem que lembrar que ano passado o Saints foi... A gente tá falando de uma defesa que nunca se notorizou. Até 2013, que era absurdo para esse pass rush, né? Mas, assim, que nunca foi notória pressão. E a gente foi a equipe que mais pressionou. O Saints foi a equipe que mais pressionou, foi top 5 em sacks e foi a segunda melhor marcando o jogo corrido. Exatamente. Então, assim, é complicado, né? Agora, esse time... E foram 14 pressões ontem, sabe? Eu ainda não consigo ver... tá abaixo do ano passado, sabe? Muito por causa do Ken Jordan, mas o que tá fazendo o Trey Hendrickson, são 4 pressões, um sack. Pô, cara... O Davenport vai voltar, vai melhorar, cara. Tá muito sobrecarregado, Mário. Eu também acho que tá sobrecarregando os dois. O Granderson não consegue, infelizmente. O Hunt, ele até entra legal, ele entra bem. Mas ele é DT, né, cara? Mas ele consegue vir por fora, às vezes, fazer alguma coisa. Naquele 5-tech ali, não consegue fazer o 7-tech que o Ken Jordan faz muito bem, vindo por fora. Mas ele consegue minimamente uma pressão ali, então... Eu acho que 2 reservas ele hoje é um melhorzinho, vindo por fora. Mas com o Davenport voltando, isso vai melhorar com certeza. Vai dar tempo de rotacionar, vai ficar bom. E assim, não dá para não passar pela cabeça o que poderia ser esse time com o Jadeveon Clowney. Eu não consigo parar de pensar nisso. A gente ficou perto de fazer uma maluquice. Cara, apesar de que tem notícias por aí de que ele foi o bust por enquanto, né? Cara, mas pensa assim, Guilherme, ele não precisaria nem jogar o auge, ele só precisava atrair atenção. Que é o que ele tá fazendo lá, ele tá 3-0 em si. Exatamente, então... Com o Tannehill. Então, assim, só pra gente matar o assunto de defesa rapidinho, porque ainda tem bastante coisa pra falar do ataque, só voltando pro Patrick Robinson. O Janoris Jenkins, ele tá numa temporada ok. Alguém discorda? Não. O nosso melhor CB2 desde Jabari Green. Sim, mas ainda assim não é aquele CB2. Sim, o Robinho fez uma partida legal. Não! Não faz isso não, cara. Pelo amor de Deus, não. Dá pra pôr uma pressão assim? Dá, eu acho que é válido, até pra que o Janoris Jenkins mantenha o alto nível, e a gente sabe que a competição dentro do elenco faz isso, mas ainda tem distância. O Janoris jogou muito bem o primeiro jogo, muito bem. Aí teve uma queda, acho que geral, não dá para colocar isso na conta dele, é uma queda substancial de todos os jogadores de defesa, onde a gente não pressionava o QB, onde a nossa cobertura estava horrorosa. Então, assim, não consigo colocar na conta dele. A gente está nessa questão de falar da defesa, a gente tem que elogiar 2 peças muito importantes aqui, que para você jogar bem com dois corners reservas, fazer o mínimo pelo menos para ganhar um jogo, a gente tem que elogiar o Dennis Allen. Tem algumas calls que eu não gostei de zone blitz, né? Foi onde a gente mais penou, foi quando a gente mandou zone blitz. E também um cara que a gente criticou muito nas últimas 2 semanas, que é o Aaron Glenn. Você conseguir botar 2 reservas e sua secundária conseguir parar o ataque, como eu falei, a gente fez 35 pontos seguidos. Então você quer dizer que você parou o seu ataque no mínimo 4 vezes, o ataque adversário, né? 4 vezes. Então esses 2 caras a gente critica muito na hora, mas eles merecem um pouco de elogio. Acho que o Dennis Allen tem que diminuir essas zone blitz. A gente não está com jogador com DTs ou DS rápidos o suficiente para cair em coverage. O único que consegue fazer isso bem é o Davenport, e está machucado. Nem o Ken Jordan cai bem em coverage, nem ele. A gente tem que lembrar que o Ken Jordan ele veio do college como um edge de 3-4. E ele conseguiu se adaptar para virar um edge top da liga, mas ele era the edge 3-4, é um cara que quase nunca descia para cover. Então a gente tem que reduzir porque a gente está sempre sofrendo com o zone cover.
Pra quem não conhece, pra não ficar falando desses Zone Blitz, né? Zone Blitz, os jogadores de linha, alguns jogadores de linha recuam, 1 ou 2, né? Recuam pra cobertura e você pressiona com os linebackers. Ou safety. Uma jogada, pra quem acompanha o Saints há uns 2 anos, uma jogada que é mais ou menos isso daí, é aquela do Rankings o fumble. Contra os Steelers. Contra o... Isso. Tem uma interceptação. Contra o Bills também. Contra o Bills também. Aquele quase TD dele. São os Zone Blitz. Esses são jogadas de Zone Blitz. A gente tem o DT. Por que a gente faz isso? Os DTs vão marcar o meio do campo, evitando o passe curto, e a gente tem jogadores mais ágeis e acaba confundindo a OL e os jogadores aproveitam o gap. Então isso é o objetivo da Zone Blitz. Mas os jogadores de linha têm que ser ágeis para fazer esse recuo, e a Blitz tem que chegar rápido. Ontem, nem o Demario Davis nem o Anzalone estavam conseguindo pressionar o QB. O Demario sofreu bastante, inclusive, contra o L do Lions, e aí todas as Zone Blitz a gente estava sofrendo. E a gente jogando sozinho também, né? E é complicado. Eu não consigo criticar o Demario não, velho. Não consigo mesmo. Acho que o cara, quando depende dele, né? Ele parou, fez então, foi o que eu falei, ele tá jogando sozinho, só tem ele de linebacker. Aí é foda. Eu vou falar uma coisa que o Jonas falou em algum outro, acho que foi na live, e eu discordei. Acho que a gente tem que começar a pensar mais em jogar em base defense. Jogar com 3 linebackers, sei lá, funcionou alguns jogos. Eu acho que a gente eu acho que em vez de ficar de base pra nickel, é ficar de base pra dime. Que dime a gente mostrou também que sabe jogar um pouco. O nickel não tá dando certo essa temporada, não faço ideia do porquê, mas não tá dando certo. Porque os valores são uma bosta. Exatamente, você em nickel, você tá jogando com 2 linebackers e um tá jogando nada. Em dime, você joga só com o Demario. Você joga só com o Demario e provavelmente quem deve subir ou é o Malcolm Jenkins ou é o Chelsea Gardner. E eu acho que é o Chelsea, se eu não me engano, que tá subindo. Então, por isso que eu falei joga muito em dime é o Green Bay, né, cara? E funciona bastante, porque ele tem 2 edges que pressionam bastante. E aí você ali em dime, você tem um jogador que é bom de marcar, de coverage ali como um linebacker, então o meio não fica desguarnecido. Então pode ser uma ideia mesmo, cara. Jogar em dime ou voltar pro base de defense de 4-3 mesmo. Você jogar com 3 linebackers, né, pode ser uma ideia. Essa ideia do dime é interessante, né? Porque até a gente comentei antes da gente começar a gravar, do Chelsea talvez ser um linebacker melhor que o Zalone no momento, sabe? Porque ele tá acertando os gaps de forma espetacular, sabe? Marcando a defesa, e a gente não tá vendo ele sofrendo no passe, o que é um bom sinal. Se ele não tá aparecendo, quer dizer que tá marcando. Pelo menos eu interpreto dessa forma. Por aí. Que a gente tem que pensar talvez nessa mudança aí do dime, abandonar o nickel, porque do jeito que o Anzalone tá jogando e o Malcolm Jenkins seriam os 2 jogadores para marcar o meio do campo, sofrendo desse jeito, a gente vai sofrer junto. E tirando que o nickel ainda os times adversários ainda aproveitam essas corridas por fora, né? Essas corridas em outside que estão comendo a gente, cara. O DeAndre Swift ontem teve pelo menos umas 4 ou 5 corridas para mais de 5, 6 jardas. Na dime também, né, Matheus? Sim, mas na dime você vai... A gente ganha na quantidade, não na força, né? Você tem muito DB para marcar as laterais. Exato, e você tem muito DB para marcar a lateral, e pelo meio você tem um cara rápido também, né? Bem mais rápido que o linebacker, né? Então fica mais fácil. Under the Superdome. E vamos que vamos virar o lado da bola. Vamos falar coisa boa. Tá? Falar um pouco de coisa boa, mas também tem coisa ruim. Então eu queria passar rapidinho por 2 coisas boas, porque tem um cara que eu quero xingar. Primeiro, acho que a gente reverenciou pouco o Camara. Dá pra gente reverenciar um pouco mais. O Deus! Você foi bom em nos dar por 10 milhões o nosso jogador. Obrigado, senhor. O Léo tá quietinho. Fale um pouquinho do Camara pra gente, por favor. Não tem como falar mal desse homem, né? Enquanto a grande maioria xingavam o contrato, eu não que apoiava todo 100% do valor, mas eu falava que não tinha como o Saints não renovar com
com o Kamara, porque ele é um jogador simplesmente diferenciado. Ele correndo com a bola, você percebe que ele é diferente. Ele não tem aquela, vou abaixar a cabeça e sair correndo. Ele sabe ler bem os espaços, ele consegue correr com força, com agilidade. E conseguiu ser a principal arma do Saints na ausência do Michael Thomas. Então eu mal posso esperar para ver o Michael Thomas saudável de novo, com o Alvin Kamara também saudável. E com o Drew Brees jogando bem também, novamente. Isso foi bom demais, poder voltar a ver o nosso vovô jogando em alto nível, passando a bola para mais de 5 jardas várias vezes, com um TD maravilhoso pro Tre'Quan Smith. Os dois TDs. Colocando a bola... aquele que ele coloca, eu acho que foi o segundo, simplesmente o recebedor não tinha como interceptar aquele passe, porque ele colocou a bola... O primeiro, exatamente, aonde... o recebedor vai utilizar o seu porte físico para conseguir o touchdown e não tem nenhum cornerback na NFL que conseguiria desviar aquele passe ou interceptar aquela bola. Então o Brees está de volta e isso é bom demais. Claro que a gente já vai discutir mais sobre o fato de a defesa do Lions não ser lá aquelas coisas, está longe disso, mas a gente pode concordar aqui que o Cardinals não é um time ruim, né? Claro que decepcionou aí nas 2 últimas semanas, mas eles têm bons nomes e acabaram perdendo para o Lions. Então, o Lions não é um Jets da vida. Então, nós não podemos desmerecer totalmente o ataque. De o Brees sim foi bem, eu gostei demais da partida dele. E o Kamara ele bateu o recorde da franquia, o maior número de touchdowns para qualquer jogador nas primeiras 4 semanas, 7 touchdowns. E é o nosso playmaker, recebendo, não só correndo, recebendo e correndo. E só para finalizar, o Saints correu 42 vezes contra o Lions. Isso é um número extremamente alto e impressionante. Extremamente pra mostrar delicioso. Que mesmo... Exato. Run the ball. A gente tanto pede, run the ball. E mesmo com os desfalques na linha ofensiva. Né? O Pitt fora, o Ramchick se machucou e entrou também o Greenwich, né? Meridiano de Greenwich. O Greenwich. Que beleza. Que beleza, hein? Esse foi triste, Horroroso. 26 snaps que ele teve, tá? E é importante a gente destacar, gente, que o Kamara jogou virado, hein? É verdade. O menino não dormiu. Não dormiu. Você dormiria, Caio? Vamos falar, velho, você dormiria? Se eu fosse o Kamara, eu não dormiria nunca, né? Eu não ia precisar de um teste pra Covid-19. Não, esse é o Michael Thomas, nunca mais eu vou dormir. Cara, mas voltando ao Kamara, eu acho um dado interessantíssimo do Kamara. O Kamara é o 5º da liga em recepção, ele tem 30 recepções nessa temporada e ele é o 11º em jardas, cara. Isso é muita doideira. Ele tem 7 touchdowns, só 7 ou 8, 7. Cara, ele tá com 30 recepções, cara. E isso é muito louco. Só pra galera entender, ele nessa semana, não sei, né? Ainda não acabou, mas até a semana passada o Kamara era o 5º jogador com mais jardas recebidas. Então, ele é o 11º agora. Ele tá com 321 jardas. Caiu porque não dormiu, né, coitado? Não, porque a gente correu pra cacete, cara. Não, e aí teve um monte de gente que passou também, né? Ó, eu contei. O Kamara pediu pra sair do jogo 4 vezes pra dar uma respirada. Tava demais, né? Tava foda. Então, imagino. Assim, eu tenho que falar, né? Eu fui um dos maiores críticos do Kamara. Não queria renovação. Quando saiu a renovação com preço cheio e falso de 15 milhões por ano, eu fiquei pistola. Mas olhando com razão. Ficou puto pra caralho, pô. Fiquei puto pra cacete. Mas quando a gente vê a estrutura do contrato, você vê que basicamente são 10 milhões, era o preço que eu pagaria, eu falei que era o meu teto, então, pô, ok. E o Kamara tá mostrando tudo que eu falei merda, tanto de merda que eu falei no passado, porque ele tava jogando machucado, e o quanto ele é absurdo, cara. É absurdo. O TD que ele fez ontem, a maioria dos running backs da liga não fariam. Ele passa no meio de 2 caras sem a gente entender como, só passou. Assim, até porque o César Ruiz errou o bloco, né? O César Ruiz errou o bloco.
E aí ele sobra com 2 marcadores, ele passa no meio dos 2. Toma porrada dos 2, mas ele vai pra frente, ele não cai. É o elusivo, né? É o gingado do mestiço, como diz o Zazá. Então assim, cara, é absurdo o que ele faz. E muito inteligente do Sean Payton em correr com a bola. Uhum. E vai contra o que a gente espera, porque quando a gente pega os jogos passados do Saints, quando a gente pegou as áreas fracas, quando a gente pega... Então, mas assim, se a gente pega os jogos que a gente jogou com secundárias fracas, o que o Sean Payton parava pra pensar? Pô, eles têm uma secundária fraca. O que eu vou fazer? Vou passar a bola e vou aproveitar a secundária fraca. O que acontecia? Não, watch. O que acontecia? Óbvio. Não era nem interceptação. O pass rush chegava, porque eram rotas mais longas, e a gente sofria. Cara, e aí se você olha, a defesa do Lions, deixa eu ver aqui, ela é a 20ª cedendo jardas não, né? É a 20ª na corrida, no PFF, e em coverage ela é a 27ª. 29ª, desculpa. Então, você olha esses... Provavelmente não deveria ser 29ª, depois do jogo de ontem deve ter caído mais um pouco, mas você olha pra essa situação e fala, pô, o Sean Payton vai passar a bola pra cacete. E não, cara, corremos 41 vezes com a bola, o Camaro eu acho que teve mais de 5 jardas por corrida, e o Latavius mais de 4. Mas, Mário, a gente correu bem nos 4 jogos, né, cara? Porque a gente parou. A gente tava correndo... A gente não parou, cara. No Packers isso foi legal. A gente não parou no último quarto. A gente sofreu, mas não paramos. A gente teve que dar uma reduzida, porque né, a gente estava atrás do placar e tal, mas o jogo corrido estava ali. Entendeu? E foi onde a gente jogou melhor com o ataque. E assim, quando você tá com o jogo corrido funcionando e o Breeze tá acertando bola do jeito que tava acertando, aí, velho, fica difícil, né? O ataque só foi parado com a lesão do Manchek. Até porque você tem que encher o boxe, né? Porque você não tá conseguindo parar a corrida e, consequentemente, vai ter jogador livre. Isso sem o Michael Thomas e o Jared Cook. O buraco ontem podia ter sido muito mais embaixo pro Lions, né? E já que você falou de Jared Cook, o que o Trautmann, ele não recebeu nenhuma bola, se não me engano. O que ele faz de bota limpa, meu amigo, o que ele sai sozinho, que ele devia ser a última leitura. Terceira ou quarta leitura, isso que eu ia falar agora. Mas ele saía sozinho toda hora, cara. Ele é pica, ele é muito bom jogador. Bloqueando, que era uma coisa que não tinha sido testado, puta que pariu, ó. Eu tô bem. Só pra complementar, o fato de o ataque ter corrido muito bem também, finalmente o Saints começou a usar os play actions, né? As primeiras 3 semanas não usou quase nada de play action. E correndo 42 vezes com a bola, o Drew Brees conseguiu, o Sean Payton conseguiu chamar os play actions na hora certa, né? Tanto as maiores das recepções do Sanders foram no play action, né? E ele estava livre, sozinho, e então, finalmente, o Saints voltou a usar o play action, que tem até as estatísticas do Drew Brees no play action, ele vai muito bem. Então, não tinha motivo para o Saints não estar utilizando. Corre bem com a bola, a defesa vai ser atraída para a linha e o play action é matador. Não, e isso é tão evidente, né, Léo, que a primeira jogada após a interceptação do Breeze é um play action com a OL toda se deslocando pro lado esquerdo, o time todo do Lions come a corrida do Camara e ele faz um passe pro Callaway e o Saints ganha 15 jardas. Isso foi a primeira jogada, a gente nem tinha feito nada efetivamente. Então, assim, é uma jogada... Passe, tá? Também, tinha 4 jogadores ali na marcação. Eu acho que o mais importante desse jogo, a gente já mudou de Camara pra Breeze, né? Mas o mais importante desse jogo do Breeze, eu falei, cara, na live, eu falei no Twitter, o problema não era abraço, o problema era a confiança. O Breeze tava fazendo a leitura e tava lançando agora desse jogo. Porque ele não tava fazendo os outros jogos. Ele lia, aí ele refugava e passava. Você vê o Breeze confiante e o que... Isso pode ser mó babaquice, mas assim, o sangue do olho que ele tava antes do jogo era evidente. Cara, e você quer ver uma jogada linda ontem? É que a execução no final foi ruim, a gente deu uma cagada tremenda. Aquele passe pro Josh Hill, que ele solta a bola e o Trequan pega lá. Você presta atenção na jogada, foi uma formação full house. Que o Camara corre para um lado, o fullback, o Burton, corre para o outro.
ele faz um giro fingindo que vai mandar pro Burton, o L toda se desloca pro lado esquerdo, ele volta, faz um pump pro Camara e os caras se perdem, o meio abre a avenida. E o Josh Hill a gente pega... não pode confiar em Josh Hill, né? Pois é, cara. Porque, Então, cara, que o Josh Hill gosta de soltar a bola, faz uns 5 anos que ele tá soltando a bola. Não dá, né? Quanto que ele tá soltando a bola, Josh Hill esse ano vai. Temporada 7. Ele seria o momento pistolada do ataque. O que acontece, gente? Não, assim, ele nunca foi um Tyrande pra gente falar, nossa, que Tyrande, mas sempre foi um cara muito bom bloqueando, muito bom. Tanto que a gente... E recebi uma bolinha ou outra bem. E assim... Red zone, né? Aquela bola de red zone, ele era bom. Ele gosta... A galera gosta... o Champeto gosta muito dele, porque a ponto de deixar, às vezes, o Josh Hill com o Ed, bloqueando o Ed, sabe? Às vezes a gente toma muito no cu por conta disso, mas ele tem essa tranquilidade, porque é um cara muito bom bloqueando. Mas ele sempre foi aquele agora vai, mas nunca foi. E eu acho que o Trautmann deveria ser olhado com mais carinho, porque é um cara que tá bloqueando, não no nível do Josh Hill, longe disso, mas bloqueia melhor que o Jared Cook pra cacete, assim. Muito. Melhor que o Graham. Mas aí... O Graham bloqueia? Nunca vi. Aí o Meridiano de Greenwich bloqueia melhor, pô. Aí você baixou o sarrafo demais. E aí... Mas o Graham é Tyrande? Não vou entrar nisso não. Não é. Nossa. De fato ele não é. Dá outro podcast. E assim, galera que puder... Não precisa nem ver o Out 22, tá? Dá pra perceber pela câmera de jogo quantidade de vezes que o Trautmann sai da linha de scrimmage e já tá 1 ou 2 passos na frente do seu marcador. É porque foi o que o Matheus falou, ele era a terceira ou quarta leitura e as nossas primeiras e segundas leituras estavam ficando livres. Mas ele faz rota limpa atrás de rota limpa, cara. É coisa linda de ver. Não, e tirando o que a gente falou também, né, Mário, que os caras estavam eles tinham que encher o box porque o Saints estava correndo muito bem. E você tem que marcar um Emmanuel Sanders, um Camara vindo do backfield, o próprio Latavius, que teve uma jogada numa 2ª para 16, que ele quase fez o TD, que Jesus amado, e você tem o Emmanuel Sanders, alguém vai ficar livre, tudo bem, ele tem méritos totais nas rotas que ele está fazendo, ele é muito bom executando rotas, mas é muito mismatch, não tem como, se eles botassem 7 ali só, estavam mortos. Não tem... Eu espero que ele esteja mais envolvido nessas leituras mais primeira nem tanto, mas ser a segunda leitura em algumas jogadas, para ver ele recebendo, porque no jogo contra Green Bay, quando o Cook machuca, ele recebe acho que 2 ou 3 bolas e recebe bem, cara, percorrendo bem as rotas. Então eu quero ver mais o Trautmann. Não esperava ver ele mais esse ano, mas com a lesão do Cook, fiquei bem empolgado com o jogador, bem empolgado mesmo. Acho que a gente está bem de Tyrande. E pra gente já partir pro último assunto desse podcast, aproveitar que o moço que tá fazendo a edição tá atento, pra botar de novo a musiquinha de suspense, porque eu quero ouvir uma pistolada maluca agora. De quem? Tyson Hill. Quem falou ele não consegue fazer um handoff. Velho. O Camara tem ele que não salvar consegue a pele. segurar uma bola, né? Não, eu acho que o pior dessa jogada, gente, não é ele não saber fazer o handoff. É ele ficar olhando pra bola e torcendo pro Camara pegar. Isso me tirou do sério. Porque quando é fumble, meu amigo, se joga na bola. Porque essa porra pode ser tirada da mão do jogador que tá do seu lado. Eu acho que eu não vi essa jogada. Nossa, cara. Velho, Tyson Hill. Pra quem tinha o snap pra ele tava pensando no fogo de chão que ele foi, né, off-season. Isso é arrombado. E tem outra jogada pior, cara. Aquela segunda pro gol que o Champeito coloca ele, era um off que o Camara tava mais livre que a Avenida Brasil na pandemia, moleque. Ele não acertou nenhuma leitura, ele não acertou nenhuma leitura. Ele simplesmente não fez o option. Leitura, ele correu e acabou. Não dá, acabou ele ficou livre. Naquele ficou livre, ele entregou a bola. Naquele entregou a bola, naquele ficou com a bola, o Camara tava livre. Cara, olha, sabe a sensação que eu tenho do Tyson Hill? É que fecha quando o olho e corre, cara.
Não, e quando passa algum rush assim, tipo, vou tomar pancada, ele dá a bola pro Camara. Apanha você, não quero apanhar. Quando não chega ninguém perto dele, ele corre. E aí ele não vê se o cara que tá do lado dele tá mais livre do que ele. Caio, posso lançar uma campanha aqui? Fique à vontade. O Jets deve se fuder e ser o first pick, né? Deve pegar. Você não vai ter essa audácia. Você não vai falar isso, né? Vou falar aqui. Vou falar aqui. Quem acha que o Sam Darnold não tem salvação... Não tô falando disso. Eu tô falando do que você vai oferecer pra pegar o Sam Darnold. Não. Olha só. O Sunshine vai ser do Jets, tá? O Jets não é nem time de futebol americano. Ali, velho, não pode ser chamado de time de futebol americano. A gente brincava com você vai enganar ele, porra. Não, calma, eles vão pegar Coitado o Sunshine. do Sunshine. Jesus. Eles vão pegar o Sunshine. Se eles não pegarem, vai ser a maior burrada do século. Sunshine, pra quem não tá acompanhando college, ele é o melhor prospecto desde Peyton Manning. É esse o nível. Parece um raio de sol. Ele é melhor que Andrew Luck, cara? Melhor que Andrew Luck. Eu não sei não, hein? Ele é melhor que Andrew Luck. Só não é tão sortudo quanto. Vai encarar uma na outra. Sam Darnold mostrou no passado que tem problemas. Vai ser a treva lá em New York. Não evoluiu. O Adam Gase é o maior assassino de talentos da NFL. E ele não evoluiu no Jets, mas você vê que o talento tá lá. Eu queria muito não ter que aguentar o Tyson Hill de quarterback e poder dar uma terceira escolha, uma segunda escolha no Sam Darnold. Fácil. Mais fácil, assim, ó. Toma. Segunda. Você sabe que o Jets, ele tem tara pelas nossas terceiras escolhas, né? Tem. A gente pegou o Ted Bridgewater com a terceira escolha. Não, pegamos o Ted Bridgewater e, se não me engano, a gente pegou o Jonathan Vilma com uma terceira escolha. Com a terceira escolha, exatamente. Foi também. Que era uma condicional, e aí a gente acabou dando a terceira porque o Vilma foi bem. A gente dá sorte com as escolhas do Jets, né? Jogadores... o Demário, né? O Demário Davis tá aí. Mas, cara, eu queria muito ver gente, não dá. Tyson Hill não dá pra ser quarterback titular. Claramente. Ele não tem o... Fala isso pro Champagne. Skill. Ele não tem skill pra ser quarterback. O não acredita disso. Não é possível que ele acredite que não é possível. Não, sério, velho. Eu não consigo acreditar que o Champagne olha pro Tyson e fala, não, esse aqui é meu quarterback. Mas, Mário... Aí você não acredita no cara e você enche o cara de dinheiro num contrato de 2 anos, porra. Beleza, enche o cara de dinheiro, mas é um dinheiro de quarterback? Para pra pensar, é um dinheiro de quarterback? 21 milhões por 2 dinheiro. É dinheiro. Dólar. Porra, dólar é. Você vê pela jogada ontem que teve uma hot route do Tyson Hill, que foi o primeiro sack do Breach, com o Camara e o Latavius Murray sozinhos. Cara, se você acha que que esse jogador é o seu quarterback do futuro, ou pelo menos o quarterback do seu ano seguinte, você vai colocar esse jogador no special team? Eu acho que o Sean Payton não pensa que ele vai ser o futuro. Eu acho que, obviamente, o dinheiro foi por tudo que ele faz, como esse canivete suíço e tudo mais, mas vai ser o quarterback. Não, mas enferrujou, né? Deixaram o canivete suíço na chuva. Então, porque a gente tá metendo pau nele aqui, mas se ano passado chega lá na metade da temporada, o Tyson Hill tava fazendo um monte de coisa. Ele foi o melhor jogador que nem louco. Só que as defesas, elas estão sabendo ler melhor isso. Isso aí. A surpresa sumiu. Ela deixou de ser uma surpresa. E ele já mostrou que ele consegue ser útil em certos momentos, mas na maioria das vezes era por conta do porte físico, não pela inteligência. Cara, ele funciona, cara, muito bem para fazer bloqueios e sair para receber. Você ter ele no personnel permite você fazer variações no dentro do próprio personnel, onde ele sai para bloquear e depois ele aparece no backfield, e aí o cara, você consegue fazer esse tipo de alteração. É um jogador interessante que o Saints supervalorizou. Isso ficou bem claro. Foi supervalorizado e ele não vale isso. Mas ele não recebeu dinheiro de quarterback. Longe disso de receber um dinheiro de quarterback. Você nunca vai colocar o seu futuro quarterback para jogar no Special Teams, que é o lugar que mais acontece lesão. Então, assim, cara, não é o cara que vai ser o futuro.
E nem pra correr essas power runs malucas que ele corre, né? Exato, cara. Então alguma coisa deve ter, sabe? O Tyson Hill, ele é mais o Wildcat do que quarterback, né? Então, assim, eu acho que isso diz muito do qual é o papel dele. Eu tô com o Mário, cara. Eu acho que as jogadas mais interessantes dele é quando ele entra no slot, que ele é um cara que ele consegue correr mais rotas. Então, bloqueia bem, né, Matheus? Ele bloqueia bem e ele puxa a marcação. Se você prestar atenção no TD do Trequan, tinha double coverage no Tyson Hill, cara. E aí a defesa do coverage que ser burra demais pra fazer uma double coverage no Tyson Hill, né? Então, assim, ele é um cara que ele puxa. Então, vamos, já que a gente pagou, vamos aproveitar aonde ele pode dar certo. Porque mas dá pra cortar no que vem, como o quarterback hoje acabou, foi o que o Léo falou, acabou a surpresa, não tem mais surpresa. Ele vai pegar a bola, ou é um option que ele vai fazer o option errado, ou ele vai pegar a bola, vai baixar a cabeça e bota um powerback, pega um maluco aí de practice squad, bota ele pra jogar. Foi o Camara pra fazer, cara. Essa option o Camara sabe fazer, ele sabe. Exatamente, então é isso. Ó, só pra explicar, o Tyson Hill, se ele sair ano que vem, não dá pra descansar o Tyson Hill, não. Ele gosta muito, hein? Mário é assinante do Spotrac, sabia? Não gosto do Spotrac, não. Eu uso o Over the Cap. Over the Cap, ele é assinante, premium. Isso. Eu já desisti de entender o cap do Saints. Vamos encerrar, porque eu vou te perguntar isso no encerramento, e eu vou deixar você por último. Falou, Wolf. Falou, meus queridos. Acho que deu pra resumir bastante do que esse jogo significou. Não é aquele pra entrar no hype tudo de novo, mas também dá uma aliviada no coração do torcedor. Falou, Léo. Valeu, Caião. Valeu, galera. Acho que deu pra falar bem e mal dos principais pontos, mas o mais importante sempre é os 3 pontos, é a vitória, e vamos pro próximo. Valeu. Partiu 14-2, né, Léo? Piuí, o trem voltou. Muito bom. Falou, Matheus. Valeu, Caio. E esse trem se chama Latavius Murray, que é difícil parar o trem. Jesus! Que trem. Mas é isso, eu acho que o Guilherme falou bem, eu acho que foi uma vitória que a gente teve uma virada muito legal e no final a gente tomou aqueles pontos pra dar uma freada na galera, entendeu? Pra falar, olha só, o time melhorou, mas calma, galera. Não é pra tanto. Mas tamo junto, vamos que vamos. E viu, Mário? E como é que tá nosso cap pro ano que vem? Cara, eu já desisti. É a eu vou te primeira perguntar vez. Em todo podcast que você participou. É a primeira vez que eu desisto. Porque, cara, eu não sei mais. Tipo, eu falo que não vai dar pra renovar com tal jogador. Aí o cara vai lá e renova na minha cara, assim. Um dia depois, top. Eu tuitei assim, ó. Dá adeus pra dois desses jogadores, ele só vai renovar. Você não sabia, não, cara? O Mickey Loomis, ele te segue, pô. É um perfil. Ele fica só esperando pra. Né? Uhum. E assim, depois que eu vi a estrutura que foi montada pro contrato Camara, eu não tenho o que falar do Mickey Loomis. Não tenho, cara. Eu não sei se a galera conhece, tem um indiano chamado Parag, do San Francisco 49ers. A torcida do Niners adora o cara porque ele monta contratos muito bem e permite saídas contratuais pro Niners dentro desses contratos, sabe? Esse contrato do Mickey Loomis é um contrato nível Parag, cara, porque a gente tem saídas contratuais fáceis de se ter e renovamos com um jogador que hoje é essencial pro time, ele tá cada vez mostrando mais isso, um valor irrisório, porque o grosso do contrato que chegaria lá para os 15 milhões é no final, que não é um valor garantido. Então, não tem o que falar do Mickey Loomis. Renovou com o Demario Davis, não sei como. Eu olho aqui no Over the Cap, a gente está com 78 milhões negativos e eu tô tranquilo, porque que se foda. Ele vai Cap é trava mental. É trava mental. Eu acho que ele aprendeu muito na NBA, cara. Essas soluções, acho que foi pós-Pelicans. Não consigo, cara. Na moral, eu quero muito entender. Ele deve ter um auxiliar pra isso, né? E eu quero muito conhecer esse cara. Porque ele achar essas soluções aí, velho. Ele fazia merda por causa do Ryan Pace, pô. O Ryan Pace tá um diabinho do lado dele.
Obrigado, Bears, por ter levado o Ryan Pace. Eu agradeço todos os dias. Torcida do Saints, agradeça ao Bears todos os dias por em 2016 ter levado o Ryan Pace, tá? E aí o nosso Pace agora tá mais tranquilo. E aí a gente traz, não só se livra do Pace, como a gente traz o Ireland. O Ireland Jeff Ireland mudou a estrutura de draft do Saints e fez 3 drafts absurdos e um que eu não entendi até hoje, mas tudo bem. Falou. Mas, cara, tá tudo certo, acho que o jogo tá bem avaliado aí. Eu quero falar que calma nós sempre, galera. Setembro é calma nós. Os times ainda estão se estruturando. Em 2020 era calma nós mais ainda. Porque a season mais curta, tudo é diferente. Então a gente tem que ter um pouquinho menos de overreaction em setembro. E se pegar historicamente, Mário, né? Eu acho que o Saints ele sofre. Eu vou pegar essa porra, vou fazer essa merda amanhã. Vou pegar todos os meses de setembro e vou ver qual é o. Já fez? Eu tô pegando só desde 2017, que é quando a gente tem um time, tá? Não, vou pegar desde sempre, porra. Foda-se. Peguei só no momento que a gente teve um time, que foi em 2017. O Mário e Matheus, acho que eu tenho quase certeza que as únicas vezes que a gente ficou positivo em setembro foi 2011, 2019 18. e 2018. Isso aí. E 2009, talvez. 2009 sim, porque a gente foi 13-0. 2009, 2011, 2013, 2017, 2018. Foi isso. 2018 e 2019. Foi isso. É verdade, 2009 a gente foi 13-0, caralho, tinha esquecido disso. 2003 acho que também. 2003 acho que também, não? 3-1? Não. Foi isso. Não, a gente tava falando de 13-0. Nunca. Eu nunca vi. Eu nunca vi 3-0. É 2009. Quem viu? Não, 2009 a gente foi 13-0. Não. 13-0. Beleza, eu tô falando. Galo 0, Louco Abreu 0. E aí, antes de finalizar, Caio, só lembrar que em setembro a gente já perdeu pra Bucks. A gente tomou do Patriots e do Vikings. Com Sam Bradford. Vamos lembrar que era o Sam Bradford. A gente quase perdeu pro Browns. De Tyrod Taylor. A gente teve um shutout contra o Falcons. Então, assim, setembro nunca foi um bom mês. Então, calma, não ouçam tanto o Jonas, por favor. E é isso que eu tinha pra falar no final. Então tá ótimo, muito obrigado, senhor Mário Kogo. Eu fico feliz, fico mais aliviado em saber que setembro normalmente é ruim, porque se a gente fizer tudo como normalmente, a gente vai terminar aí 13-3 e vai passar vergonha nos playoffs. Voltaremos em breve, com toda a normalidade do mundo. Até o próximo Under the Superdome Podcast, gente. Um abraço. Tchau. Under the Superdome.